ouro. Saulo estava a se comportar tipo Moisés. Saulo matou, se tornou assassino. Deus aparece a Moisés e lhe dá a comissão na coluna de fogo, lhe dá um mandamento que era o fundamento que todos têm que seguir no Antigo Testamento. Deus aparece a Saulo na coluna de fogo e lhe deu o Evangelho, e Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, quem vir tem que fazer como eu fiz. Significa, no Novo Testamento tem um Moisés que Deus apareceu na coluna de fogo. Este é Saulo, que se transformou em Paulo. Ele colocou o fundamento, não importa se está a falar em língua, se a igreja está a sentir do Espírito Santo, mas se nós estamos a olhar, Paulo não falou assim, é do diabo. Mulher pregadora, eu já sei que até o sinal está correto, mas a voz está mal. Eu faço o profeta. Pode fazer a milagre. Se não está repetindo, eu faço o profeta. Paulo é Moisés do Novo Testamento, colocou o fundamento. Só que chegou um período que aquela igreja que começou em Atos, depois Paulo deixou o fundamento, entraram numa apostasia, porque Paulo, como Moisés, se comportaram da mesma maneira, e Paulo, antes de morrer, em Atos 20, 29, ele disse: eu também sei. Moisés disse: eu sei. Agora Paulo também, como Moisés está dizendo que sabe de alguma coisa, mas Paulo, você sabe de quê? Eu sei que depois da minha partida vão entrar novos devoradores. Ele profetizou mais. 1 Timóteo, amém? 1 Timóteo ele diz, no seu capítulo 3, ele disse: virá nos últimos dias o espírito da apostasia. As pessoas vão deixar a verdadeira fé e vão dar ouvido à doutrina do demônio. Significa que aquela igreja que tinha a coluna de fogo no Pentecoste, tinha a nuvem da glória no Pentecoste, tinha os milagres no Pentecoste, uma vida santa no Pentecoste, ao decorrer do tempo, quando Moisés e Paulo morreu, entraram numa apostasia. Ora, ficaram com o nome da igreja, continuavam a dizer: nós somos, amém, os pentecostais originais, mas ficaram numa apostasia. Daniel me diz, de acordo com a história, que a igreja católica, na verdade, eles começaram lá. Se você ler a era da igreja, os que saíram para evangelizar lá em Roma são aqueles que têm a mesma corrente do Pentecoste. Eles evangelizaram lá, Branham conta, eles tiveram lá uma igreja, a igreja crescia, mas chegou um período que o imperador lá soltou todos os judeus. Lá não tinha Bíblia para eles se basearem, e ficou um período de 2 ou mais anos lá, fora de Roma. E Branham diz, quando esse apóstolo voltou, encontrou a igreja da apostasia. Era uma igreja pentecostal, não a denominação pentecostal, mas aquela igreja com poder. E quando esse homem voltou, depois de muitos anos, encontrou que a igreja permanecia com o nome, mas já não manifestava as mesmas coisas. Amém, é verdade. Os católicos, eles dizem: amém, nós somos a primeira, nós somos os verdadeiros. Para nós saber se eles são os verdadeiros, temos que olhar no modelo espelho os primeiros cristãos, para nós comparar se eles estão igual. Por isso William Branham diz: eles são semelhantes com o cavaleiro do cavalo branco. Amém. Sabe de que maneira ele vem? Ele vem com um arco, só que no arco não tem flecha. Branham me diz: é a toca que eles têm, mas não conseguem provar o que dizem. Eles dizem: nós somos os primeiros pentecostais, mas Branham começa a lhes fazer as questões. Tá bom, os de pentecostais têm a coluna de fogo. Vou chutar onde? Os de pentecostais têm a nuvem. Vou chutar onde? Lá tinha os dons, o Espírito Santo se manifestava. Mas cadê o vosso? Era arco sem flecha. Amém?
mensagem de Branham se igualou com aquilo que Paulo pregou. Amém. Branham batizou como Paulo batizou. Amém. Branham pregou como Paulo pregou. Ele não se desviou nem para a esquerda nem pela direita. E a coluna de fogo vindicou o seu ministério. Amém. E aquelas coisas que aconteciam no livro de Atos aconteceu não só com Branham, mas na igreja dele era visível. Amém. As línguas tinham e tem interpretação. Os sonhos vinham e eram verdadeiros. As visões vinham e eram verdadeiras. As curas aconteciam. A igreja era tão unida como a igreja apostólica. Reinava o amor, a unidade e tudo mais. Branham, como Elias nos últimos dias, ele trouxe a restauração. Só que também deixa eu falar. Além de Branham ser Elias, Branham também representou, ou Moisés representou Branham. Esse Branham, ele faz o papel de quase todos, para não dizer só todos. Branham também é profeta igual a Moisés. Deus lhe aparece no fogo como Moisés e Deus lhe aparece na nuvem como Moisés. Deus lhe deu 2 sinais como Moisés e no nosso tempo, não importa se o pregador está a pregar bem, mas se o que ele está a dizer não é Branham me disse, esse pregador não está nos a viver bem. Amém? Sendo Branham como Moisés, Branham colocou algo que disse como Moisés, dessa ninguém pode acrescentar, dessa ninguém pode tirar. Repetem só o que eu disse e Deus vai me tomar como responsável. Não tem mais nada para se acrescentar, não tem mais nada para se pregar, só tem coisas para se repetir. Por isso a missão de João e Apocalipse 10:8 é repetir ou reprofetizar. Só que para João, reprofetizar é profetizar outra vez. Mas João não pode profetizar sem ser profeta. Assim como Arão foi